Você quer viver de renda passiva com segurança, estabilidade e consistência? Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar 5 excelentes fundos imobiliários para você receber renda passiva em 2025, 26, 27 e todos os anos aí para frente. Por isso, antes de tudo, eu preciso te falar que os fundos imobiliários são investimentos pensados para o longo prazo. A ideia aqui não é comprar hoje para vender amanhã e depois comprar de novo. Esquece isso. Eu mesmo nem lembro a última vez que eu vendi um fundo imobiliário. É claro que em determinados momentos, você fazendo uma análise enxerga que o fundo imobiliário perdeu os fundamentos. Aquilo que te fez investir nele já não existe mais. Nesses casos, talvez seja necessário ou até fundamental executar a venda, mas isso são exceções e não é o nosso caso aqui agora. O jogo aqui é de paciência e visão de futuro. E se você quer viver de renda passiva isenta de imposto de renda, você está no lugar certo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque apesar desse conteúdo aqui ser gratuito, ele dá trabalho para fazer e também te ajuda a construir sua liberdade financeira. Eu te passo todas essas informações e em troca você se inscreve, deixa o like e me ajuda compartilhando esse vídeo com outras pessoas também. Agora sim, vamos ao que interessa, os 5 fundos imobiliários que você pode considerar estudar para a sua aposentadoria antecipada, já começando agora em 2025. Só te lembrando, isso não é uma recomendação. Pegue cada um desses fundos, estude e decida por você mesmo comprar ou não esses fundos. Somente você é responsável por apertar o botão de comprar. Eu vou abrir essa lista com um fundo imobiliário de laje corporativa. Ele mexe muito com escritórios, que é o PVBI11. Esse fundo investe em imóveis muito bem localizados em São Paulo, nas regiões mais nobres, como na Faria Lima e na JK. E tem apresentado resultados muito constantes. A sua vacância, que significa o quanto os imóveis estão vagos, está girando em torno de 13%, o que não é uma vacância ideal. Geralmente, fundo imobiliário de tijolo, eu gosto de vacância entre 8%, 9% até 10% no máximo. A diferença é que nos últimos anos, juros altos, inflação alta, o setor de laje corporativa sofreu demais. Se considerarmos todos esses pontos, eu até acho aceitável, porque o PVBI teve um resultado muito bom apesar disso tudo. Quando a economia começar a voltar para os trilhos, os juros que está muito alto começar a cair, eu acredito muito que esse fundo pode voltar com muita força, não só esse fundo como o setor como um todo. O PVBI está cotado abaixo do valor patrimonial dele, ou seja, está com um preço descontado com o PVP de 0,74 e distribuiu 8,8% em dividendos nos últimos 12 meses. A sua liquidez diária gira em torno de 4 milhões de reais, o que garante uma entrada e saída com facilidade. Então, se são negociados 4 milhões por dia desse fundo, você comprar 100, 200, R$1.000 desse fundo não vai fazer diferença nenhuma. Você vai conseguir comprar e vender muito fácil. É um fundo muito robusto, mais de 160 mil pessoas investem nele. E ele tem mais de 3 bilhões em patrimônio. E como os imóveis desse fundo são de muito alto padrão, eu acho que eles tendem a se valorizar muito ao passar do tempo. Além disso, grandes empresas podem querer alugar esses imóveis, porque uma localização muito boa, com imóveis muito bons, isso chama a visão de grandes empresas para querer alugar esses imóveis. Então, por isso que eu acredito que essa vacância de 13% hoje do PVBI tende a cair num cenário futuro onde a economia se recupera e a taxa de juros cai. Agora vamos falar um pouco de shopping centers. É um setor que sofreu muito também, principalmente durante a pandemia, mas que agora já vem se recuperando muito bem. O segundo fundo imobiliário da lista que eu trago para você é o HSML11, um fundo de tijolo com participação em diversos shoppings espalhados pelo Brasil. Ele tem uma vacância, e no caso dos shoppings é loja, né, que está vaga, de 4,2%. É uma vacância bem baixinha. Lembra que eu falei? Fundo de tijolo é 8, 9%. O HSML é só 4,2%. Além disso, ele cobra uma taxa de administração muito baixinha também, de 1,2% no ano, e possui mais de 2 bilhões em patrimônio. O HSML também está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, também está com desconto.
tendo um PVP de 0,78. Nos últimos 12 meses, o HSML pagou mais de 10,5% em dividendos, isento de imposto de renda. Os imóveis do portfólio incluem shoppings como o Granja Viana, Shopping Tucuruvi e outros imóveis também em estados como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Então é muito bem diversificado e muito bem localizado também. A liquidez diária dele gira em torno de 2 milhões, também dando uma tranquilidade, tanto para quem está começando a investir agora, como para quem está aumentando sua posição. Você não vai ficar preocupado em ter que vender e não conseguir. Em um cenário de retomada de consumo, por exemplo, quando a taxa de juros cair e as pessoas voltarem a querer comprar de novo, os shoppings vão atrair mais gente, atrair mais vendas e se recuperar ainda mais. E os shoppings hoje estão dando bastante retorno através dos fundos imobiliários, então fique de olho. Eu vou te dar mais uma opção de fundo de shopping center, e aqui eu estou falando de um dos melhores fundos de shopping da Bolsa de Valores inteira, que é o XPML11. O XPML11 é um gigante. Tem mais de 500 mil de pessoas que investem nele, com mais de 7 bilhões de patrimônio. Além desses números absurdos que eu acabei de te falar, ele tem shoppings premium no portfólio deles, como o Catarina Fashion Outlet, como o Shopping Cidade Jardim, entre outros em São Paulo e fora de São Paulo também. A maioria deles em capitais estratégicas. Na capital de São Paulo, na capital do Rio de Janeiro, na capital de Salvador, Bahia, em Manaus, em Belém. Também tem uma vacância muito baixa, de 4,2%, ou seja, tem pouquíssimo lugar vago que não está gerando receita. O fundo também está descontado, tendo um PVP de 0,90, ou seja, ele está 10% mais barato do que deveria. E além disso, entregou 10,5% de dividendos nos últimos 12 meses. E sabe a liquidez diária, que eu falei que é o que facilita você comprar e vender desse fundo? Está passando dos 10 milhões de reais por dia. O gestor desse fundo eu acho extremamente competente, e a qualidade dos ativos coloca esse fundo como uma excelente opção para quem quer viver de renda com estabilidade, com tranquilidade. Pode dormir tranquilo com esse fundo na carteira. Então, se você quer um fundo consistente, excelente, o XPML11 você tem que anotar aí agora. Estudar XPML11 para colocar na minha carteira. Agora vamos mudar um pouquinho o foco e vamos falar dos FOFs, que é os fundos de fundos. Fundo de fundo é o fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Para fazer uma diversificação, isso aqui é excelente. Se você não quiser selecionar fundo por fundo, talvez um FOF facilite o trabalho na hora de você investir. Você só tem que escolher bons fundos de fundos. E eu vou te mostrar uma opção agora. O primeiro fundo para você anotar aí, fundo de fundos, é o RBRF11. É uma excelente opção para quem está começando e não quer fazer fundo por fundo, ou para você que já investe, mas quer diversificar com uma gestão muito profissional. O fundo tem uma taxa de administração desse tamanho assim, de 0,2% ao ano e com mais de 1,15 bilhão em patrimônio. Além disso, são mais de 122 mil pessoas que investem nesse fundo imobiliário. A sua cota está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, ou seja, está com um desconto muito interessante. O PVP está de 0,84. Isso significa que um ativo que você compraria por R$100, hoje você compra por R$84. Isso te dá uma margem de segurança, você está comprando um ativo com muito desconto. Quando a economia voltar para o eixo, você pode ganhar muito dinheiro em cima da cota. Os dividendos nos últimos 12 meses foi de 11,71% e historicamente tem entregado resultados muito sólidos, porque nos últimos 5 anos ele entregou mais de 12% de dividendo em média. A liquidez diária dele também gira em torno de 2 milhões, o que dá aquela tranquilidade que eu te falei de negociar tanto para comprar como para vender. E como eu falei, para quem não quer ficar escolhendo fundo por fundo, é uma excelente opção, porque você tem uma gestão muito profissional e competente por trás, tomando essas decisões por você. E eles não só tomam a decisão por tomar do jeito que eles querem, eles fazem isso através de análises profundas, fundamentalistas, de cada fundo que eles estão comprando ou vendendo. E aí você não tem que fazer essa gestão, porque eles fazem por você. Você só tem que comprar o RBRF e deixar que eles façam todo o resto do trabalho. Quer mais um FOF? Para te dar a opção aí, não gostei muito do RBRF, me dá outro aí.
HFOF11, é um fundo da Red, presta atenção. O HFOF é um fundo muito interessante, inclusive eu tô até analisando aí que eu acho que ele vai entrar na minha carteira pessoal também. Tem mais de 70 mil cotistas, não é um fundo muito grande em número de cotistas, mas tem 1,5 bilhão de patrimônio e essa cota está sendo negociada abaixo do PVP dela, ela está com desconto lá na Bolsa de Valores, o PVP está 0,86. Com esse PVP você está tendo um desconto de 14% quando você vai comprar a cota. Então é de se observar. Todos esses fundos que eu falei estão com desconto, então fique atento. Nos últimos 12 meses ele pagou quase 12% em dividendos, mas na média dos últimos 5 anos ele passou de 13% isento de imposto, com constância. Liquidez diária gira em torno de 2 milhões. Traz aquela tranquilidade que a gente gosta de poder comprar e vender quando a gente quiser sem dificuldade. E o fundo investe em outros fundos imobiliários, gerando resultados constantes, mesmo em anos muito voláteis, como foi o finalzinho de 2024. Por exemplo, ele pode ser um aliado muito forte na sua carteira, principalmente se você estiver pensando em diversificação, porque esse fundo investe em tijolo, em papel, em shopping, em laje, em galpão, em tudo que é fundo imobiliário, ele entra, desde que seja bons ativos, né? A gestão é muito competente também. Um fundo só te dá uma diversificação muito grande em vários tipos de fundos diferentes, com uma gestão competente e experiente, que é a gestão da Red. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Manda esse vídeo para um amigo seu que está pensando em investir em fundo imobiliário e não sabe por onde começar. Fala assim, ó, estuda esses fundos aí que o Chico mandou a gente estudar, cara. Pode ser boas oportunidades. Também vou te falar para você ativar o sininho, porque eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Então não fique de fora, porque eu vou falar de fundo imobiliário de papel no próximo vídeo. E para te ajudar ainda mais, enquanto esse parte 2 não fica pronto, assiste esses 2 vídeos aqui, um desses 2, né? Clica aí para você assistir, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais também. Um beijo no seu coração e falou, falou!